Boa tarde. Mais um dia de frente com a Cris. E que prazer poder ter você aqui na Aliança Mais Classic. Essa rádio que faz toda a diferença. E ó, tô amando você aqui coladinho comigo do meio-dia a uma, segunda, quarta e sexta. Grupo Hermano de Freitas. Hoje, de frente com a Cris, recebe uma mulher que não romantiza a vida, porque ela viveu a realidade nua e crua. Fátima Soares, uma mulher que veio de escassez, enfrentou perdas cedo demais, carregou responsabilidades que não eram leves e ainda assim não parou. Uma mulher que conheceu o fundo emocional, solidão, rejeição, dor, mas decidiu não ficar lá. Ela não só recomeçou, ela se reconstruiu. E hoje ela não fala só de teoria, ela fala de vivência, de processo, de transformação. Hoje você vai entender que não é sobre o que aconteceu com você, é sobre o que você decide fazer com isso. Com vocês, essa linda, maravilhosa, plena Fátima. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Cris. Que alegria estar aqui. E o bom mesmo é poder contribuir, compartilhar com as pessoas aquilo que já está dentro de nós, né? não deixar que as pessoas passem o que a gente já passou. Né? Não perca tempo. É sobre isso, mulher. Estou muito feliz, sabe? Porque assim, eu te conheço, eu sei da sua história, eu sei do seu caminhar. E eu acredito que existem histórias ao longo da vida que elas não podem ficar ali, engessadas, paradas, congeladas. Nós temos a obrigação, você que está em casa, você pensa assim, eu não tenho uma história tão marcante. Tem. A sua história é tão valiosa que ela merece ser contada aos quatro cantos. E é sobre isso que eu trouxe essa mulher. Antes de nós darmos início, que eu fiz umas perguntas apimentadas, fica comigo. Vocês estão entendendo? Não. Aqui a verdade nua e crua mesmo. E com essa mulher que eu já sei o perfil dela, não rasga cedo, ela fala. Fátima, se apresente, o que você hoje contribuiu? Quem é você? Quem é a Fátima? Meu nome é Fátima Soares, né? Hoje eu sou uma mulher realmente vivenciada, uma mulher que buscou conhecimento, uma mulher que tem bagagem, uma mulher que já viveu o que precisava e o que não precisava. E claro, evidente, eu tomei a decisão de fazer disso tudo me tornar melhor. Então, são situações que nós vivemos, Cris, e a decisão do que fazer com isso está somente em nós. E eu tomei decisão. E eu vou te perguntar sobre isso. Fátima, você veio de um cenário de muita escassez. Sim. Quando você olha para aquela menina, o que você sente hoje, quando você olha? Eu me sinto grande, eu me sinto capacitada, eu sinto que eu poderia ter antecipado essa vida que eu tenho hoje se eu tivesse buscado conhecimento, se eu tivesse olhado para mim, se eu tivesse centrado naquilo que Deus tem para mim. Mas há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3 fala sobre isso. Então há tempo para todas as coisas. Vai ver que realmente tinha que ser agora. É sobre isso, mulher. Engraçado que às vezes algumas pessoas olham para trás, para o seu passado, e elas vêm com dor, com tristeza. Eu sempre falo, tem jeito de você ter uma borracha gigante? Não tem. Não tem. Sei lá, e apagar tudo que fizeram com você. Mas você pode reconstruir, né? Você pode reconstruir com aquilo que você tem hoje, aproveitar aquele ensinamento, né? E isso você ensina com muita verdade. Eu sei da sua vida e eu queria que você descrevesse aqui para as pessoas, que a solidão sempre foi uma constante lá atrás na sua vida. Você já se sentiu muito sozinha. Em que momento essa solidão mais doeu para você? Em situações onde eu percebi que eu estava com 4 crianças, né? Eu sou mãe de 4 filhos. E eu sempre falo que eu consegui fracassar 3 casamentos, né? Casei, tive 2 filhos, descasei, casei de novo, tive 2 filhos, descasei, casei de novo, não tive nenhum filho, descasei. E só no 4º casamento é que eu vim entender realmente sobre relacionamento. Então, os momentos assim de abandono, daquela dor, de sentir solidão,
São esses momentos onde você olha uma mulher sozinha, 4 filhos, você tem que dar o sustento, você Nossa, só tem inclusive, uma, né, vou fazer uma Cris? pergunta sobre E é isso. difícil, né? É desafiador. Você olhar para aquela relação e falar o seguinte, tá tudo aqui no meu lombo, nas minhas costas. Ou eu viro e faço alguma coisa. São momentos que a gente percebe o seguinte, poxa, eu tô sozinha, porque eu poderia contar com a minha mãe? Não, minha mãe não tinha condição nenhuma, nem financeira, nem emocional, lado nenhum eu poderia chegar. As minhas irmãs, meus irmãos também não. Então, eu me sentia sozinha. E, incrivelmente, eu demorei cair a ficha para lembrar, para buscar o Senhor. Olha Eu demorei. só. Eu acho que, como eu, tem muita gente que está nesse momento sozinho, esquecendo que Deus existe. E Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida. E eu percebo que eu não passei por mais coisas, eu não fui além do sofrimento que eu fui, porque o Senhor estava guardando. Né? Eu costumo dizer assim, Cris, que às vezes a gente fica ali amuada num canto, às vezes fica ali chorando, reclamando de algumas situações da nossa vida, e aí você pensa assim, Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, mas mesmo ali Ele está com você. E é sobre isso. Né? Então Deus nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Agora, quando você decide que você vai sair dessa posição, sabe o que Ele faz, Cris? Ele é o primeiro, ó, a aplaudir, falar, ainda bem que ela acordou e saiu desse lugar. Olha isso. Você diz algo ao longo da sua vida, inclusive para quem te segue nas redes sociais, vamos deixar aqui seu arroba, qual é? Fátima Soares Oficial. Isso, e ela tem um conteúdo que vocês vão entender até o final dessa entrevista, mas ela fala muito, principalmente com essas pessoas do abandono, sobre essa escassez, como sair disso. Então, ela ensina. E tem algo muito forte, que a Fátima deixa muito forte, que é uma fala dela registrada, que ela diz: quando você não sabe quem você é, o que falam vira verdade. Em que momento da sua vida você percebeu que estava vivendo uma identidade que não era sua? Eu percebi isso já depois de ser mãe de 4, já depois de anos e anos e anos. Ou seja, por mais de 35 anos, 38 anos, eu vivi conforme os rótulos que as pessoas deram para mim. Olha. Então, esses rótulos me definiram por anos na minha vida. Eu não sou suficiente, você não vai dar conta, você faz tudo errado, você é durona, estourada, e lá vamos nós. Sargentona. Alguém bate a continência? Oh, entendeu? Então, assim, você é dura demais. Mas como não ser diante de uma situação? A gente fala rindo hoje. Sim, mas é sofrido. A gente não traz esses conceitos para nós. Mas quando a gente está nessa pele, quantas vezes eu dormi chorando? De verdade. Dormi chorando porque as pessoas falam, você é difícil mesmo. E eu não era. Eu estava vivendo uma dor em que eu não conseguia comunicar para as pessoas o tamanho da minha dor, por eu não ter uma identidade formada. É isso, não é? E você passa a viver conforme aqueles rótulos que elas deram para você. Aquele ali vira uma verdade para você. E quando isso vira uma verdade para mim, a minha mente vai trabalhar conforme aquilo que eu penso. Então, eu me torno dura demais. Então, aquela sensibilidade, aquilo que eu tenho dentro de mim, ninguém enxerga. Enxerga aqui, ó, aquela mulher forte, aquela mulher mandona, aquela mulher que os outros olham e falam, aquele ali, ó, vou sair de perto. É isso. Né? E você se sente abandonada. Eu também te afasto as pessoas. Exatamente, porque elas não chegam. Cadê as amigas? Não tem. Né? Cadê os parentes? Ah, não, ela tem a verdade dela, então não adianta nem a gente falar. E é por aí. Agora vamos voltar nos 4 casamentos, porque é uma história, eu sei porque você também ministra um curso muito lindo, que é o Mulheres Reais, né? Sim. Lá na Igreja Imagem de Uberlândia. Isso. E tem uma matéria que eu amo, que você ajuda muito, onde você fala dessa sua fase, da sua vida, em ter vivido esses casamentos. Então, você viveu 4 casamentos e usou uma palavra pesada, mas que ela traduz a verdade que você coloca nelas, que é fracasso. Sim. Fez sentido? Hoje,
Com a maturidade que você tem, você ainda enxerga dessa forma? Enxergo, sim, fracasso. A partir do momento, Cris, que eu não tenho consciência daquilo que eu fiz errado, eu nunca vou consertar. É isso. Né? Imagina que a gente está nessa sala aqui, está tudo tranquilo. Mas se você souber que aqui tem uma serpente venenosa dentro dessa sala, o que nós vamos fazer? Nós não vamos ficar tranquila mais, nós vamos ter algum tipo de reação, alguma coisa nós vamos querer fazer. Isso se chama consciência, de uma forma bem tranquila para você entender o que é consciência. Então, se eu não tiver consciência daquilo que foi errado, daquilo que está errado na minha vida, eu nunca vou agir. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E aí, o que vai acontecer? Fracasso de novo. Então, hoje eu sei exatamente falar onde eu errei, por que eu errei. E eu sei ensinar para as pessoas porque eu vivenciei. Quer me perguntar como fracassar um casamento? Você sabe. Eu sei como fracassar um casamento. Por isso, eu fui lá e estudei o oposto. O que fazer, então, para não ter essas atitudes, esses comportamentos que eu tive até então? E por que eu tinha esses comportamentos? O que te levava a ter esses comportamentos? O que me levava a ter aqueles tipos de comportamento? Aí já entrava lá atrás, no que eu aprendi lá atrás. E eu vejo, Cris, uma repetição de ciclos. Olha só. Né? A minha mãe casou com o meu pai, um homem muito mais velho do que ela. Ele morre, né? E ela fica viúva com 8 filhos, criando sozinha. Mera coincidência? Eu com 4, ela com 8, né? Eu com 4 criando sozinha também. Então você vê que é uma repetição de ciclos, né? O abandono. E eu fui criando a mesma história que ela. História de quê? De escassez, de dor, de sofrimento. Ela foi obrigada a se adaptar naquele ambiente. Ou então, ela não criaria os filhos. Olha só, meu Deus. Ai, é forte, né? É muito forte. É forte. E você pode olhar para isso com um olhar de dó. Você pode olhar para isso e falar o seguinte, entendi. Essa ação levou a esse resultado. Então, qual é a ação hoje que eu preciso ter para que não me leve a esse resultado? É bem isso, né, amiga? Então, o fato de hoje eu olhar para mulheres, não só mulheres, homens, mulheres, pessoas, que você olha assim e você fala, nossa, o relacionamento está errado aqui. Aquilo ali, Cris, eu falo assim, aquilo ali acende em mim até um ódio. Sabe, de ver que ela está errando naquilo ali, que ela poderia fazer diferente. Eu falo que às vezes você ter ódio de determinadas situações, isso não é ruim, Fátima, mas ter ódio de coisas não é ruim? Não é. Jesus, ele só morreu porque ele teve ódio do pecado. Né? Se ele amasse o pecado, que louco! Ele não teria morrido, mas ele odiava odiava ver as pessoas no pecado, porque o pecado, Cris, escravizava. Olha isso. Então você olha pessoas dentro de um relacionamento que está escravizando, que está atrasando, que está retardando processos na vida dela. Sabe? E ela mantém aquele mesmo erro. Por quê? Porque ela não sabe sair de lá. Eita. Então, quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. É isso. Teve um determinado momento em que você relata, né, ao longo de quem te conhece, das histórias, dos materiais que você conta, em que você se sentiu um lixo. Sim. O que faz uma mulher chegar a esse nível emocional? Imagina situações na sua vida onde você olha, você está só, você tem responsabilidades que ninguém vai assumir. Abandonada. Pessoas que você vai lá e você confia a sua vida, você fala assim, essa pessoa aqui eu posso confiar plenamente nela. E depois ela mesma começa a te apunhalar pelas costas. Eita, aí é ruim. E aí ela te convence que você realmente não presta. Aí você vive a verdade dela. Eu vivi a verdade dela. Então eu comecei a me olhar como realmente eu fosse um lixo. Por quê? Eu não sabia quem eu era. E eu realmente senti um lixo. Olha para você já fracassou 3 casamentos, você já fracassou negócio, você está devendo, você não faz nada certo.
Ai, sabe? E aí você olha para você e fala, meu Deus, eu não presto mesmo, eu sou um lixo mesmo. Foi nesse momento que você pediu para Deus te levar? Foi nesse momento. Foi nesse momento que eu me lembro que eu ajoelhei e eu falei, Deus, eu não presto, eu não falo nada, ninguém vai sentir a minha falta, eu não faço diferença na vida de ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para estragar a vida das pessoas, né? Então, me leva. Ou seja, para que o Senhor me criou? E nesse momento, o que te manteve viva? O próprio Deus me curou naquele dia. Tipo assim, eu deitei, aliás, eu ajoelhei e eu estava ali num momento de dor, de desespero, de angústia. E quando eu levantei daquele lugar, dormi ali, e quando eu levantei dali, eu levantei procurando aquela dor dentro de mim, sabe? Quando você procura algo dentro de você, no seu peito, aquilo ali já não existia mais. É como se o Senhor dissesse para mim, prevalece o que eu falo ao seu respeito. Amém. Não o que os outros falam, ou até mesmo o que você pensa ao seu respeito. Isso é muito forte, Cris. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Meu Deus. Você acredita que eu já tive nesse momento? Acho que você participou. Eu acho que eu participei. E essa mulher, ela é muito, muito, muito foda, muito maravilhosa, muito linda. É engraçado, né? Às vezes essa nossa vulnerabilidade exposta, quando as pessoas nos veem, eu acredito que você, elas nos veem como pessoas muito fortes. Sim. Como pessoas autossuficientes, como pessoas que estão sempre... Cris, e uma palavra forte, tem pessoas que olham para nós, nos olham e nos rotula de arrogantes. Arrogantes. Palavra pesada. Pesada, né? Ninguém Mas sabe o que está acontecendo, o que está passando. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tem momentos em que, né, nossa fortaleza, ela veio porque a gente precisou superar, e nós precisamos, em determinados momentos, sermos fortes para carregar algo ou alguém. Sim, e isso é tão claro, assim, quando você, à medida que você aproxima de Deus, ô Cris, que Deus precisa de pessoas como nós. E, na verdade, nós fomos forjadas. Justo. Nós fomos forjadas. Porque eu costumo dizer que Deus, ele começa do fim. Né? Primeiro, lá no Salmo 139, que é o meu predileto, lá ele fala assim, o Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. Enquanto você estava lá no ventre da sua mãe, ele estava escrevendo sobre você. Eita. Quão grandes são os pensamentos dele ao seu respeito. São tão grandes que você nem pode imaginar. E às vezes a gente deixa os ruídos poluírem. Sim. Que é o que acontece, a circunstância, uma conta bancária, a falta de alguém, uma palavra que às vezes você pôs tanta confiança, igual você disse agora há pouco, né? Que você confiou sua vida, você entregou ali para a pessoa e a pessoa veio te apunhalou pelas costas. Na verdade, você gerou uma expectativa no foco errado. Sim, no foco errado. E assim, como eu falei com você no Salmo 39, aí o Deus foi lá e fez isso tudo. Quando você estava no ventre da sua mãe. Ele foi lá e te criou e fez tudo. Depois que estava tudo pronto, Cris, que ele tinha finalizado a obra, aí ele fala, agora nós vamos começar. Vai nascer essa menina, ela vai se chamar Fátima, ela vai ser nessa família, e vai acontecer essa história, e nós vamos precisar dela no decorrer. Porque o propósito já estava lá, estipulado. Aí precisava daquilo ali, naquele momento. Mas, seguinte, esse é o propósito, tá? Então você vive isso. Eu te crio pra isso. Sim. Eu faço isso por quê? Porque existe algo maior. Porque existe algo maior. E se eu não cumprir esse propósito, vai arrumar alguém pra fazer. Depois que ele finalizou a obra, ele falou, agora nós vamos começar. Agora nós vamos colocar aqui, ó. A fazer as células se multiplicarem, criar esse corpo, criar essa aparência, criar esse nome, né? Nessa nação. Cris, eu fico pensando assim, imagina se nós estivéssemos vivendo em países onde nós, mulheres como nós, não pudesse abrir a boca, tivesse de ficar com a burca, né? Com o rosto coberto, não pudéssemos nos expressar. Então Deus nos colocou no lugar certinho. Certo, na hora certa. Na hora certa, do jeito certo. E você, ouvinte, me conta tudo aqui.
Será que você hoje vive quem você é? Ou você está vivendo o que o outro diz que você é? E o qual é importante nós trazermos isso para as nossas vidas, né? Essa identidade firmada na rocha, uma identidade sólida de quem somos. Uau! Então foi nesse momento que você se manteve na busca constante. Também tem uma fala sua, eu amo fazer pesquisas da Fátima, né? Porque ela é uma mulher pesquisável, uma mulher de conteúdo, uma mulher maravilhosa. Tem uma fala dela que um dos seus filhos que te despertou. O que exatamente virou chave dentro de você ali, numa das viradas, uma forma, um dia em que um dos seus filhos te despertou para algo? Eu acredito que, como eu, tem muitas pessoas, né, que viveu como eu estava vivendo. Na verdade, não vivendo, sobrevivendo. Quantas mulheres hoje, Cris, abrem mão de inúmeras coisas pelos filhos? Né? Ah, eu queria fazer uma faculdade. Não posso, eu tenho que pagar a faculdade da minha filha. Ah, tá vendo? Aqui dentro da sala já tem uma. Imagina as que estão aí. Tiago, né? Eu gostaria de fazer um curso, não posso, que eu vou fazer para o meu filho. Eu gostaria dessa roupa, eu gostaria de fazer essa viagem. Fala mais. Então, eu fui abrindo mão de tudo. Entende? Enquanto eu queria demais comprar esse tênis, que tênis lindo, não posso, a filha do meio está precisando, o filho mais velho está precisando. Né? Então você vai abrindo mão, então você vai Não quer dizer que você não tem que ser a guardiã do seu lar, não, em que você tem que cuidar da sua casa, ou você mulher, ou você homem. Não quer dizer que você não tem que cuidar daqueles que você é responsável. Não. De forma alguma. Mas o excesso, não é? O excesso. E o fato de você poder cuidar, Cris, isso nos traz uma alegria muito grande. Isso nos traz, inclusive, felicidade. Porque o conceito de felicidade hoje não, eu acho que sempre do ser humano foi coisas. É buscar uma casa maior, é buscar um carro melhor, é buscar um cargo maior, sabe? Mas essa busca, você vê que ela não traz felicidade, porque isso nunca vai ter fim. Correto. Você vai estar com um carro hoje, amanhã você quer um outro maior, um outro melhor, um outro ano, um outro modelo. Você está numa casa hoje, aquela ali já não está te cabendo mais, você precisa de uma melhor, uma maior. Né? Você faz um tipo de viagem hoje, não, agora eu conheci tal coisa, eu quero essa aqui, e vai. Então, é uma busca que não tem fim. Então, a felicidade, ela realmente está em pequenas coisas, em pequenos prazeres. Inclusive, vou pegar uma fala sua e quero que você discorra. Você disse que as pessoas hoje, elas precisam viver e elas estão sobrevivendo. Qual é a diferença entre sobreviver e viver? Sobreviver, você vai fazendo as coisas do jeito que dá. Sem planejamento, você não planeja o seu dia, o seu futuro, você não planeja quem você é, você não age conforme aquilo que você é. Mas você age conforme aquilo que as pessoas rotulam você, como as pessoas dizem que você é. Certo. Então, isso é sobreviver. Você aceita tudo. Perfeito. Né? Viver é diferente, Cris. Viver, você vai procurar qual que é a sua missão, você vai procurar qual que é o seu propósito e você vai começar a analisar o que está dentro e o que está fora. O que eu posso mudar. Sabe o que eu já ouvi muito? Eu acho que você também, porque a gente trabalha nessa área de desenvolvimento pessoal, né? Eu sempre falo assim, não tem tempo agora para descobrir minha missão, não, que eu tenho que pagar a conta. Depois eu penso nisso. Os anos passam, né? E ali os anos passam, e de repente você chegou nos 60 e falou, e se eu tivesse tirado 10 minutos da minha vida para eu pensar no que Deus queria para mim, no que eu estava fazendo desesperadamente para pagar a conta? Eu poderia, por exemplo, Cris, ter alinhado tudo o que eu vivi e colocado também a minha vida no meio disso tudo. Eita. Eu não tinha olhos para mim. Né? As preocupações, as tensões, as ansiedades, as responsabilidades, elas eram muito maiores do que eu dava conta. Então, sobreviver é você ficar correndo atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo, não funciona. Aproveitar esse gancho. Então, você sobreviveu, você, Fátima, sobreviveu por anos. Sim. Quando foi que você começou, de fato, a viver? Um dia, um dos meus filhos... Então essa fala. Essa fala. Me confrontou assim e confrontou de uma forma muito dura.
É por isso que às vezes tem pessoas que falam coisas que dói, que machuca, mas pelo menos falam a verdade com você. Eu sempre falo com as pessoas que vêm até mim, né, que me procuram, eu quero fazer uma mentoria, eu quero fazer um processo de terapia. Eu falo, você está pronta? Porque eu não aliso. Está disposta a pagar o preço? Sabe, né? você está disposta a pagar o preço? Nem é financeiro. Não é financeiro. É o preço de É o fazer o preço. que deve ser feito Então, mesmo. assim, foi muito duro nas palavras, tipo, acorda, olha pra você, olha quem você é, olha o que você tá fazendo, sabe? Com a gente, inclusive, né? E realmente, eu tava mostrando pra eles o que era a forma de viver, da mesma forma que a minha mãe viveu. Então, Olha. eles iam acabar repetindo o ciclo, porque se tem uma coisa, Cris, que eu percebo que a minha mãe foi demais na vida, foi passiva. Tipo assim, você está vivendo uma situação que está muito ruim, está muito difícil, está muito dolorida para você, está muito sofrimento, mas você fala assim, minha mãe usava esse termo, releva. Já ouviram isso daí? Releva, aguenta. Ixi, eu Não, super não ouvi. precisa, não precisa, você tem que ter calma, tem que ter paciência. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Isso vai se encaixar. E não é por aí, sabe? Não é por aí. Nem tudo a gente pode deixar pra lá. Isso. Mas aí que tá. Olha que doido, né? Teve um momento na minha vida em que eu vivia muito assim, por exemplo, eu era muito dependente emocionalmente. Então, se me ligasse, eu estava em qualquer lugar, eu fazia aquilo que precisava para ajudar. E aí que eu entrei numa terapia, foi uma terapia meio diferente na época. E a minha psicóloga falou o seguinte, você tem que enfrentar, você tem que bater de frente. Aí saiu da sala uma cristã e falou, não vou fazer! Ou seja, eu não estava enfrentando da maneira certa. E aí que nasceu também depois, ao longo dos anos, a inteligência emocional na minha vida. Porque o meio termo é você entender como você vai falar um não. Então, naquele momento, eu não tinha que gritar, porque faz sentido, né, Fátima, que quando eu gritava, eu estava sendo insegura. Sim. Por quê? Porque a insegurança, eu tinha que pôr força na minha voz para gritar, para eu não fazer, porque eu não podia fazer, porque eu tinha que obedecer agora. É a forma errada de tentar ser respeitada. Isso. Enquanto que a forma que seria a mais leve, aquela forma que seria o caminho a ser seguido seria... Olha, eu não consigo agora, nesse momento, posso fazer em outro. Nesse momento eu não consigo, mas eu adoraria. É você entender como que a pessoa vai ouvir o não, tendo um laço mais próximo. Ou até mesmo, não posso. Ponto. Você entendendo o seu limite, mas sem culpa, sem medo, sem insegurança, não é isso? Sim, não é gritar. É colocar a sua verdade, o seu limite. É aquilo que a gente sempre fala. É saber se posicionar. Uau! O posicionamento, ele é fundamental em todas as situações da sua vida. Fichas estão caindo, ouvinte? Conta aí tudo, não me esconda nada. E posicionamento, Cris, tem muito a ver com limites. Olha, limites. Com limites, né? Até onde você dá conta. Qual é o limite que você dá para o outro em relação a você, em relação à sua vida. Então, são limites. O posicionamento, ele nasce ou do excesso ou da falta de limite. Você pode pegar uma criança que nasceu num lar, que essa criança foi sem limite, ela sofre demais na vida adulta. Porque ela não teve limite. Então, ela não sabe se posicionar diante da vida. Eita, é sobre isso. Ela não sabe se posicionar. E aí ela começa, e dá birra, né? Dá birra, e ela vai levar os relacionamentos achando que ela pode tudo, ela entra em qualquer situação achando que ela pode tudo. Ou tem que ser boazinha para tem que ser amada, e assim sigamos. Sim. É isso, eita, olha aí, fichas estão caindo. Estão caindo aqui para mim e para você. Conta tudo. A gente vai falar agora do momento que eu amo, né? Porque eu creio, a Fátima é um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu sou muito grata a essa mulher, não vou chorar, não vou emocionar. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu me senti muito sozinha. E ela me deu a mão, mas me deu a mão de verdade, de orar comigo. Até então eu fazia as minhas orações, mas eu não tinha um momento no secreto como ela me ensinou a ter. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre Jesus. Como foi o seu encontro com Jesus e como que foi esse encontro para você? Eu era, assim, católica, né?
e aquelas católicas realmente assim muito devota, né? Tem muitas pessoas que são católicas e que também fazem o que eu faço, e tem aqueles católicos que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais relaxados, vai lá na missa uma vez por semana. Você era praticante mesmo? Eu era praticante mesmo, né? E assim, só não li a Bíblia, Cris. Então, essa questão de religião, isso é muito complexo, porque acho que cada um, as pessoas falam assim, cada um tem a sua. Não, não é cada um tem a sua. Cada um tem que ter o Senhor no coração. Pronto, é seguir. Entende? Ponto. Da forma que você exatamente. vai, é problema seu. Então, o fato de sair ou solução. É a solução. O fato de ter saído da Igreja Católica e vindo para a igreja de crente, vamos dizer assim, né? Isso foi eu aproximar de Jesus de uma forma muito diferente que até então eu fazia. Você tinha tido uma experiência. É aprender a ler a Bíblia, é aprender a ter tempo com Deus, é priorizar, sabe? Não é uma religião, não é sobre religião. É sobre espiritualidade mesmo, é sobre eu entender que nós somos seres triuno. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós devemos cuidar dos três. E até então, Cris, você olha, hoje as academias estão lotadas. Pensa a pessoa cuidar só do corpo. É a cabeça. Fica aí a alma e o espírito. E o espírito, que a alma, no caso, é a nossa mente. Isso, né? Nosso aprendizado, que a gente alimenta. Exatamente, o autoconhecimento, né? Ou então, ou ao contrário, aí eu vou cuidar só do espírito. Como é que fica a transformação da sua mente? Olha Porque isso. Paulo nos ensina, né? E transformeis, né? A renovação da nossa mente. Então, o que acontece? Nós somos seres triuno, nós precisamos cuidar dos três. Sim. Enquanto nós não aprendemos cuidarmos do corpo, da alma, do espírito, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Cumprir princípios, ter princípios, cumprir missão, cumprir propósito na nossa vida. Então, foi um momento onde eu entendi que era fundamental eu saber o que o meu Criador queria de mim. Porque, Cris, quando alguém fez essa taça aqui, primeiro não fez ela e olhou para ela e falou, para que serve isso? Não. Falou, eu vou fazer uma taça para poder servir água. Entende? Então, primeiro, tem o planejamento. Para que isso? Certo. E depois se constrói. Entendo. Né? Então, para quem que eu tinha que perguntar? Para ele. Né? Para ele. Para que o Senhor me criou? E como foi esse encontro seu? Como que foi? Eu morava em Coromandel. Ali. Isso tem... Alô, Coromandel! Alô, Coromandel! Isso tem 26 anos. Né? Eu sempre morei em Uberlândia, mas depois de um certo tempo, né? Quando eu casei com o pai das minhas filhas, e aí eu fui morar em Coromandel. Foi lá... Casamento número 1? Casamento número 2. E foi lá que eu tive esse encontro com Jesus, sabe? Foi lá que eu tive essa transformação, que eu me aproximei, que eu estava assim, naquela paixão assim, por Jesus, e que tudo começou a transformar na minha vida. E nunca mais. Passei pedaços assim, ruins, que tinha muita gente que falava assim, agora ela desvia, agora ela cai. Né? Porque depois disso, eu separei de novo, depois eu separei de novo, né? Então eu tive ainda mais 2 divórcios. Mas eu não foi saí muito da bom presença você ter do falado Senhor. isso, porque tem algumas pessoas que falam assim, lá, a crente, mas a vida dela vive dando errado. Não é a questão de você estar com o Senhor, é que o propósito, ou o que você vai passar, a circunstância vai ser a mesma, você vai passar por aquilo, mas a forma como você sente ao passar aquilo que muda, fez sentido? Fez, Cris, essa questão de errar. Pedro andava com Jesus. E o homem custoso, né? E o que ele fez? Pedro negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Poxa, mas ele não era o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele errou. Errou. Quem não erra nessa vida? Ele errou. Entende? Agora, Judas também andava com Jesus. Judas errou. Qual que é a diferença do comportamento dos dois?
Um Reconheceu, pediu deixou a perdão. culpa A culpa tomar mandava. conta dele. Um achou que Jesus não era bom, não era misericordioso, a ponto de perdoá-lo. E sabe há pouco tempo eu vi uma pregação em que falou também que Pedro, na mesa, tudo na mesa, né? Nós estamos numa mesa Nós agora estamos nessa na entrevista e por isso que as coisas fluem, né? Então aqui na mesa que Pedro chamava Jesus de Senhor e o Judas chamava Jesus de mestre. Então que Jesus não era o Senhor da vida de Judas. Sim. Entendeu? Ele era alguém que ele seguia porque ensinava, mas de Pedro era Senhor. Então, por isso que ali nesse momento, ele tinha essa convicção, mas ele escorregou. E ali ele reconheceu por quê? Porque ele amava tanto, que ele amava tanto Jesus, ele reconheceu, ele sabia que o Senhor era o Senhor da vida dele, e que ali foi, né? Então, eu achei linda essa parte, que eu até então não tinha tido essa revelação. E Cris, isso é tão claro que, porque você é crente, você não erra. Porque você segue Jesus, você não erra. A gente vai errar. Então, acabei de dar um exemplo aqui. Agora, isso. vamos ver onde que entra o emocional na vida do Pedro? Pronto, fala tudo. Olha só. O Pedro, ele foi lá e negou Jesus. Se você ler essa passagem, lá fala que tinha uma fogueira e que tinha pessoas ao redor da fogueira. Eu deduzo que era um dia frio, né? Porque fogueira, pessoas ao redor da fogueira, pessoas já bem vestidas ali, né? Bem agasalhadas. E eles estavam comentando sobre a crucificação de Jesus. Olha, tá vendo aquele homem lá que fazia milagres? Né? Imagina que o bate-papo era esse, né? Pois é, foi crucificado, né? Aí uma mulher de repente olha e vê Pedro e fala assim: Você não é o cara que andava com ele? E o que Pedro fala, Cris? Eu não. Eu não. É. Continua o bate-papo, e volta de novo ao assunto de Jesus. Não, mas o cara tá lá preso. Olha lá, a cruz do meio. Foi crucificado, igualzinho os ladrões. Aí olha, mas você não é o cara que... Você é o cara. Aí o que Pedro fala de novo, Cris? Eu não. Eu não. Continua a conversação. E aí uma outra pessoa fala: Não, mas é ele mesmo. O que ele fala de novo? Não. Eu não. Não sou eu. Aí o galo canta. Olha o emocional, Cris. É. Olha o emocional. Pedro sai dali com medo. Ele sai. Ele volta para o passado dele. A crença. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não sou o cara suficiente. Eu não sou o cara certo. É doido. Né? E ele põe o barquinho e ele volta para a vida antiga dele. E você sabe o que Jesus, como mentor na vida de Pedro, faz? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus vai na praia e fala: Eu preciso curar aquele cara. A raiva de Jesus, vamos dizer assim, o ódio de Jesus por perder alguém que ele ama, por ver alguém que ele sabe que tem potencial, capacidade, que foi escolhido para pregar o evangelho ali, na vida antiga, ferido ainda, né? Se sentindo mal. Jesus chama ele, leva ele, Cris, para a fogueira de novo, no mesmo lugar. Quando você lê isso, você fala assim: Meu Deus, que esplêndido que é isso. Leva de novo para o mesmo ambiente, para a fogueira. Em volta da fogueira tinham pessoas. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Pedro leva ele para perto da fogueira. E ali Jesus restaura ele, porque foi aonde ele foi ferido. Olha só, que muito interessante. É muito incrível massa, quando né? você continua lendo essa passagem. E é bonito lindo. demais entender que não vai ser fácil, mas ele está à frente. Sim. Então, na prática, foi isso que você trouxe para a sua vida. Nó, bom demais. Você traz você fala muito em suas falas com relação a que as pessoas não devem se vitimizar. Sim. Faz sentido? Não se Muito. vitimize, não se vitimize, não se vitimizar. Qual foi a verdade mais difícil que você precisou encarar sobre você mesma? Na questão de me vitimizar, eu me vitimizava nessa questão que você quer saber, né? É. Eu me vitimizava em relação que eu não era boa o suficiente, que eu nunca ia ser
uma mulher vencedora, que isso não era para mim, sabe? Que eu tinha que viver naquele padrão, que eu tinha que viver daquele jeito. E eu começava a olhar lá atrás, as pessoas que andavam comigo, as amigas, as pessoas do meu tempo lá de infância, que estava tudo muito pior do que eu. Por que eu queria ser melhor? Né? Por que eu queria ser melhor? Então eu comecei a falar, não, mas eu não posso ser melhor mesmo, eu tenho que me contentar com esse estilo de vida que eu tenho. Olha isso. Né? Então eu comecei a me vitimizar. Eu comecei a achar que é a vida. É a vida é assim mesmo. Tá tudo certo. É o que eu tenho. Eu nasci para sofrer. Eu tenho que contentar com isso. Né? Eu não nasci em berço de ouro. Né? Eu não tive oportunidade, eu não acertei nos casamentos, eu não consegui achar um homem que me ama como eu preciso. E nesse momento, foi a autoconsciência, foi a consciência que te trouxe, que você precisou enfrentar, que você se vitimizava. Sim. Eita. E a vitimização... Então essa foi a verdade, mais difícil. Sim, a vitimização, ela vai fortalecendo as suas crenças. Explica para as pessoas aqui que ainda não sabem o que são crenças. Crenças são verdades que nós acreditamos sobre nós e com o passar do tempo parece que você só entra no ambiente, só conhece pessoas que vai apontando cada vez mais aquilo que você pensa sobre você. Vai reforçando aquilo. Vai reforçando sobre aquilo. Né? Você não merece, eu não merece mesmo. Você nasceu assim, então você vai ser sempre assim. Não tem jeito de você. Assim, Gabriela. Dá até pra colocar uma musiquinha no fundo depois, hein? Ai, Deus. Olha, são as verdades que nos levam para o fracasso. Vocês estão amando, isso, né? Vocês estão amando, porque eu tô, assim, é um manjar, né? Porque essa mulher, ela tem uma autoridade que é maravilhoso. Teve um momento que você falou aqui agora mesmo sobre confiar em pessoas erradas, até mesmo líderes. Sim. Como uma pessoa aprende a escolher melhor depois de ter sido ferida? Olhar o caráter. Não olhar com emoção. Eu falo que todas as vezes... Mas tem caráteres disfarçados, não tem? Existe sim. Mas quando você olha para uma pessoa baseada nas suas emoções, pode ser que vai dar errado. Dá um exemplo para nós. Pode ser que dá errado. Por exemplo, você está empolgado demais com a pessoa, porque às vezes ela vai trazer algum benefício para você, porque às vezes é justamente a porta que você precisava, né, nesse tempo. E às vezes a pessoa é de Deus, às vezes a pessoa é de Deus, né? Crente apresenta-se como erra, exatamente. Então você está tão empolgada, as suas emoções estão te levando para a direção errada. E todas as vezes que você agir conforme as suas emoções, vai dar ruim, vai dar errado. Então aprenda a olhar caráter, mas você não olhar baseado nas suas emoções. Pondera. Não é o momento para você fazer escolha, você não sabe ainda se deve ou não deve confiar, dá um passo atrás, dê tempo, conheça melhor essa pessoa para depois você se entregar mais. Foi ótimo você ter falado sobre isso. Tem um filme que ele é um atleta e que ele se vê fora do corpo dele. Você lembra desse filme? Ah, lembro sim. Ai, vamos lembrar. É alguma coisa que eu falo, não sei o que, sem limites. Não, esse aí é o do Tony Robbins. Poder além da vida? Poder além da vida. Poder além da vida. Poder além da vida. Aquele filme é maravilhoso. Fica aí a dica. Sim. Assista esse filme, é muito bom. Muito Cris, bom. nós precisamos de pessoas confiáveis na nossa vida, porque todos nós vamos ter momento mau. Não significa, não significa que eu sou especialista em emoções, que eu não vou ter emoções, porque se eu não tiver, tá errado. Né? Eu não posso ser dura ao ponto de achar que eu não vou sentir mais nada na minha vida, que eu não vou precisar de ninguém. Hoje eu fiz até mesmo uma entrevista em que eu falava o seguinte: na vida nós vamos ter dias bons e dias ruins. Sim. Depende de como você vai encarar os seus dias bons ou os dias ruins. E é ali que você cuida primeiro das emoções para poder sentir e tá trazendo essa
fazer aquilo que deve ser feito, né? Sim. Muito legal. E precisamos, sim, né? De pessoas confiáveis, pessoas que você sabe que você pode contar, independente do cargo que você tem, do dinheiro que você tem, da posição que você tem, independente. Eu trabalhei já no Banco Brasil quando eu era menor de idade, né? Esses dias. Esses dias, gente, porque, ó, fiz Vamos 60 anos na semana 60 passada, anos gente. essa mulher tem. Já sou idosa. Ah, para. Amiga, então tô pegando emprestado, porque eu tô entrando nas vagas. Pai, desculpa, senhor. E eu me lembro, sabe, que esse cara, ele era um supervisor geral do Banco do Brasil, Olha. agência de, sei lá de quantas agências do banco. Hoje em dia as agências do Banco do Brasil não tá valendo nada, né? Mas lá atrás, né? Eu tô com 60, eu tava com 16, 17, né? Então tem muitos anos. Aquilo ali, um trabalho no Banco do Brasil, que é isso, né? Era tudo Era bem remunerado. Que é isso? Era tipo assim, agora você pode casar, porque uma pessoa... Tem segurança, né? Segurança. E ele falava assim, né? Ele falava assim, eu vi ele falando assim, não, ninguém é meu amigo, as pessoas são amigas do meu cargo. Olha só. E eu ficava sem entender, gente, porque a menina boba, né? Eu ficava sem entender. Por que esse cara fala isso? O povo tá tudo ao redor dele, tudo tipo que lambendo o cara, né? E ele fala que ele não tem amigo, né? E eu pensava, e eu, que ninguém vai atrás de mim, que ninguém se importa comigo, né? E hoje eu entendo. Então, era amigos do que ele poderia proporcionar, aquilo que ele poderia oferecer. Entende? E realmente hoje existe isso. Existe um livro também, não sei se você já leu, Especialista em Pessoas. Sim. Maravilhoso, do Thiago Bruni. E ele fala muito sobre isso, que existem amigos e amigos. Amigos de infância, amigos confiáveis, amigos estratégicos, entre outros. E a gente diferenciar em que nível que essa pessoa entra nas nossas vidas, né? Sim, você precisa saber. Você acredita que muitas pessoas hoje ainda estão vivendo em ciclos que nem percebem? Opa, demais. Uma das coisas que eu trabalho assim incansavelmente Amém. é sobre ciclos invisíveis, ciclos que impedem as pessoas de romperem. Cris, existem inúmeras pessoas inteligentes, trabalhadeiras, esforçadas que não saem do lugar. Talvez seja justamente a sua realidade hoje, você que está aqui nos vendo, né? Elas não conseguem ver que é um ciclo invisível. A nossa mente, ela vai trabalhar baseada naquilo que ela conhece. Eita. Agora a pergunta é, o que você tem apresentado para sua mente? Porque ela é, vamos dizer, usa um termo assim, mais fácil de entender. A nossa mente, ela é meio preguiçosa. Então, ela vai naquilo que é conhecido. Eu não quero coisa nova. Ela quer comer, dormir, sim, acordar, sim. comer. Agora a gente precisa estar trazendo fazer o mesmo percurso. E, por exemplo, quando você vai trocar, às vezes até de um aparelho celular, sabe? Ah, não, esse negócio está difícil demais. Vamos continuar com esse aqui mesmo? Vamos continuar com esse aqui mesmo. Super entendo. Né? Então, não quer muita coisa, não quer muito desafio. Você entrar numa faculdade, você vai ter que estudar, você vai ter que se desafiar. Ela não quer isso, então mantém você aonde? Na zona de conforto, e é onde está o perigo, porque muita gente vai passar anos da vida, por isso que eu falo que eu perdi anos, oportunidades, eu perdi pessoas, eu perdi dinheiro, sabe? Eu perdi muito, por quê? Porque eu vivia num ciclo invisível. Eu não conseguia enxergar quem eu era. Eu não conseguia enxergar o meu potencial, eu não conseguia enxergar nada, porque eu vivia naquilo que a minha mente mostrava. O que a minha mente mostrava? Você nasceu, você não vai dar certo com ninguém, você vai ter que criar filhos, seu trabalho é esse daí. Eu repetia para mim várias vezes, eu trabalho que nem burro de carga. Outro ciclo. Olha que louco. Né? Eu trabalho que nem burro de carga, porque a minha mãe vivia falando, tem que trabalhar muito, quem não trabalha não tem dinheiro. Né? Então, é a crença, a verdade que eu tinha sobre mim, era o ciclo invisível. E dinheiro não sobra. Minha mãe falava, o dinheiro não sobra. Eita, Fátima. Então, você vem vivendo naquele nível de escassez. Por quê? Você fica sempre no limite. É o ciclo. Foi o que eu aprendi. Fátima, conta aqui pra gente. Hoje você trabalha ajudando pessoas a não perderem 35 anos como você. Porque você sentiu que você perdeu. Não que você tenha perdido. Sim. Né? Poderia ter ido além, né? Isso. O que mais trava essas pessoas emocionalmente?
eu vejo que é o emocional. Eu conheço pessoas, assim como você conhece, assim como você que está assistindo a gente também conhece pessoas que tá na igreja. Vamos lembrar aí daquelas senhorinhas que tá na igreja há anos, a senhorinha do coque, né? Que tá lá, que ora, que jejuma, Cris, que peca muito menos do que eu e você, do que até muitos líderes espirituais, sabe? Que é fiel, sabe? Dizima, é fiel. E muita coisa não anda na vida dela. Você já parou para pensar? Sim. Não anda. Não Né? anda. Tá errado. O que tá errado na vida dela? Aí tem uns religiosos que vêm e bate, né? Sim. Tem pecado, tem um pecado oculto, Tem um tem um pecado da avó da sua avó. Gente, não isso é. me mata quando alguém faz um negócio desse com alguém. Isso não é, entendeu? É o quê? É o inconsciente que está trabalhando. É isso. Entendeu? É o inconsciente. O Senhor, eu falo assim... Faz sentido que as pessoas espiritualizam demais as demais. coisas. Essa semana eu estava conversando com a pessoa e a pessoa virou para mim e falou, não, porque Deus falou isso, isso e isso comigo. Deus falou isso. Tipo assim, em 20 minutos de conversa, em terapia... Não que não exista. Em terapia, Deus falou com ela, contou para mim umas 6 situações que Deus falou com ela. Eu parei para ela, eu falei com ela o seguinte, falei, mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá atrás, no Antigo Testamento, Deus conversou com Abraão quantas vezes? Com Moisés. Mas o ser Deus fala a cada 1 minuto? Que negócio é esse? Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, uma música, sabe? Não, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Gente, não é desse jeito, não. É para justificar alguma coisa. Se fosse, seria tão fácil. Olha. Sabe? Ela não quer sair do lugar e foi onde eu confrontei ela. Falei, você não quer sair desse lugar. E aí você já me intimida. Fátima, mas Deus falou comigo isso e isso. Eu falei, então você vai continuar na mesma vida? Nossa, aqui vai dar um corte bom já, marca aí. Que Deus... Imagina, Cris, Nossa. se é Deus que falou. Não, tem que parar de espiritualizar tudo. Tem que botar Deus o pezinho no chão. Fala. Mas Sim. calma, respira. Outra, respira. Cris, olha, a gente faz jejum, oração, que é um sacrifício, é justamente para a gente ver se a gente consegue ouvir o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Agora, neguinho anda em pecado, tá com a língua fervendo, tá fazendo um monte de trem de errado, Deus tá falando comigo. Deus? Tem nada de Deus. Eu acredito mais que o ego inflamado, sobre né? isso. Ou até o inimigo soprando. Deixa eu te enganar aqui, que aí você não vai procurar verdadeiramente a voz de Deus na sua vida, entende? Isso. Então, quando a gente voltando lá, aquela senhora lá do coquinho e tal, ela tá ali, ela é temente a Deus, mas ela não faz o que ela precisa fazer. Para poder mudar Para poder mudar a realidade. Essa percepção. 40 anos que eu tô orando pro meu marido vir para a igreja. Né? Minha filha está com problema, meu neto está desviado, sabe aquela confusão em toda a vida, em toda a geração dela. Porque não é só sobre ela, Cris, é sobre a geração dela. Eu falo assim, que se eu não tivesse consertado a minha vida, o que seria da minha geração? Uau! O que seria da minha geração? Então, eu olho para os meus filhos hoje, eu tive que fazer concerto com eles, inúmeros concertos, chamar, conversar, me humilhar, sabe? E foram em várias situações da vida deles que eu tive que fazer concerto para eles serem melhores do que eu, para eles terem consciência que eu não tive quando eu tratei eles do jeito que eu tratei, quando eu fiz do jeito que eu fiz, para que eles mudem. Então, não adiantava eu ficar lá só orando, jejuando, orando e jejuando, sabe? E nada aconteceu. Sasha, conta um negócio aqui. O último casamento seu agora, este que vai perdurar por toda a eternidade, com as bênçãos do Senhor. Conta pra mim, você casou com ele, quantos anos você tinha? Eu tava com 50. Ainda dá tempo, então, de eu casar. Hashtag fica a dica. Vamos fazer um Tinder da Cris. Tô brincando. Tem que... Cris, eu vou dizer uma coisa pra você. A Bíblia fala, não é bom que o homem fique só. Você pode ficar só? Pode, por opção. Nós vamos fazer uma terapia depois sobre isso. Por opção. Mas é bom você ter uma companhia, sabe? Bom, uma companhia agradável. Agora tem que aprender a fazer escolhas.
escolhas. Agora eu estou pronta, justo. Agora eu estou pronta. Eu estava meio disfarçadinha, mas agora eu estou pronta. Eu sempre soube que você não nasceu para ficar sozinha. Sempre soube. Fátima, deixa eu caminhando para o final, porque já está chegando o nosso tempo aqui. Mas eu tenho uma pergunta que está queimando. Você disse que está pronta para escalar. Sim. É algo que você diz e que a gente vê, tanto nas redes, quanto para quem te conhece presencialmente, pessoalmente, nos cursos que você faz, o quanto você serve ao Senhor. O que ainda precisa alinhar dentro de você para dar esse próximo nível, para você chegar? Na verdade, dentro de mim, eu percebo que eu estou pronta. E também, né, Cris, 60 anos. De vivência, de experiência, de busca, de bagagem, de conhecimento, de leitura, né, de investimento, todo jeito que você pensar, de tempo, de dinheiro. Então, chega num determinado tempo que você fala assim, eu estou pronta para ajudar. Mas, muitas questões não é só o interno, vem também o externo. Você também precisa de pessoas para estarem ali com você, para que isso aconteça. Porque até então eu vinha atendendo como? Eu estou atendendo de um em um. Eu ajudo essa vida, eu ajudo essa família, eu ajudo aquela mulher, eu ajudo aquele homem, é de um em um. Depois de uma hora você fala assim, gente, eu poderia ajudar 1.000, 2.000, 3.000 de uma vez. Eu posso ajudar a transformar o mundo através do meu conhecimento. E agora você vai fazer uma imersão, não vai? Sim, vou fazer uma imersão. Quando vai ser? Dia 11 e 12 de maio agora, nós temos a imersão Rompendo Ciclos. E, Cris, eu falo assim que eu coloquei um valor simbólico, justamente com essa vontade, sabe, de ver as pessoas entenderem que conhecimento é para todo mundo. É só entrar no meu Instagram, né? Clica lá. Fátima Soares Oficial. Clica lá e quando você clicar já vai ser encaminhado, né, lá para a página onde você vai ter todas as informações. Coloquei um valor assim simbólico, R$ 37,90, para ninguém dar desculpa, eu não posso. Ali nessa imersão, o Cris, Rompendo o Ciclo, ela já vai entender assim inúmeras coisas na vida dela. Muita coisa já vai ser evidenciada. Algo que ela fala assim, nossa, eu nem percebia que eu fazia isso. Então, é justamente para trabalhar o quê? As travas. Olha isso. Né? As travas emocionais que impedem o crescimento das pessoas. Ótimo. Isso aí. Se uma pessoa que está te assistindo hoje estiver se sentindo perdida, sozinha e sem direção, qual é o primeiro passo que ela precisa dar? Buscar ajuda. Não fica só. Você falou aí, Cris, eu estava num momento muito ruim e você esteve comigo. Cris, é muito bom você ter alguém que pega na sua mão, que chora com você, que te ampara, que te acolhe, sabe? E depois vai dizer para você, agora levanta e vamos caminhar. Eu acredito que Jesus fez isso inúmeras vezes quando ele passou aqui na Terra. Ele olhava, ele não condenava ninguém. Ele acolhia, ele amava. Né? Então, nós não podemos ficar sozinhos, nós não somos... Deus é três, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como que a gente quer caminhar sozinho? Então, se você estiver num momento da sua vida onde você está se sentindo perdido, desesperado, onde nada dá certo, onde você fala, não, eu estou travada, nada acontece na minha vida, busca ajuda, não fica só. Ficar só, Cris, é muito perigoso. Gente, é muito lindo, não é? Tô apaixonada, é muito bom. Dá para ficar umas 10 horas aqui. Fátima, se você pudesse resumir, agora nós vamos deixar uma mensagem final para todas as pessoas. Se você pudesse resumir sua vida em um ensinamento, aquele que você gostaria que as pessoas levassem daqui hoje para a vida, qual seria? Busca ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Uau. E o Senhor, ele abre caminhos para você fazer as outras coisas, inclusive o conhecimento pessoal. O conhecimento pessoal, o desenvolvimento seu em si, ele vai abrir outras portas para o financeiro, para o relacionamento, para a família, para os amigos e para as outras coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau! E é isso, gente. Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. Hoje, obrigada, Cris. A gente ouviu uma história que não é sobre perfeição, é sobre decisão. A Fátima não teve uma vida fácil, não, mas teve uma escolha firme, não permanecer no lugar da dor. E talvez o que mais fica aqui hoje não é o que ela viveu,
É o que ela decidiu fazer com tudo isso. Se você está aí achando que já perdeu tempo demais, fica esse recado. Enquanto você está vivo, ainda dá tempo de reconstruir. Ainda dá. Mas não sozinho. Porque até Deus, sendo Deus, não é sozinho. Bora ser feliz? Nós terminamos aqui o nosso De Frente com a Cris. Agradeço muito, amiga. Obrigada pela sua presença, pela sua energia, pela sua força, pela sua dedicação, por Deus em você. Obrigada. E ó, De Frente com a Cris, segunda, quarta e sexta, do meio-dia a 1h. Bora, Tiago! Bora! Que programa rico, hein?